Como o próprio nome indica, Futurama é uma série animada que se passa no futuro, e por isso o desenho gosta muito de abordar conceitos de ficção científica, como viagens no tempo, robôs com consciência própria, viagens interplanetárias, e eles até mesmo já exploraram o seu próprio multiverso, onde existe um Bender dourado, um Zoidberg azul, um professor hippie que pega a Amy, entre muitas outras coisas extremamente malucas. Ficou curioso? Então fica até o final que vou te mostrar quando Futurama descobriu seu próprio multiverso. Mas antes, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal para continuar recebendo vídeos como esse. Quando um dos experimentos malucos do professor dá terrivelmente errado, a Planet Express começa a explodir. Mas acontece que nenhum dos tripulantes parece se importar com isso, e enquanto o prédio desmoronava e o velho gritava por ajuda, o Bender dormia e o Fry tentava convencer a Leela a saírem ao encontro com ele. Mas ela só ficava inventando desculpas idiotas para evitar o encontro. Um tempo mais tarde, depois de sobreviver àquele acidente, o professor junta toda a equipe e pede para eles se livrarem da infernal experiência maluca que quase o matou. E para isso eles precisariam jogá-la diretamente no Sol, pois apenas o Sol tinha energia o suficiente para garantir sua total destruição. E muito curioso, Zoidberg até tenta olhar dentro da caixa para ver que tipo de coisa era essa experiência perigosa, mas o professor não deixa e ainda por cima o espanca com o martelo. O professor então explica que nem ele mesmo fazia ideia do que tinha dentro daquela caixa, mas ele tinha certeza absoluta que ninguém conseguiria compreender o que realmente era aquilo. E ouvir isso só aumenta ainda mais a curiosidade da tripulação. Aconteça o que acontecer, não importa o tamanho de sua curiosidade, estão proibidos de olhar nesta caixa. Proibidos! Apesar de ser bem tentador. Extremamente tentados, a tripulação começa a discutir sobre o que tinha dentro da caixa. E não aguentando de curiosidade, o Zoidberg até tenta abri-la mais uma vez, mas o Hermes, muito responsável, pega uma arma e coloca todos eles para correr, e depois encarrega a Leela de tomar conta da caixa até que ela fosse destruída. Mas acontece que Fry e Bender não conseguiam parar de pensar sobre o conteúdo misterioso da caixa, e por isso, aproveitando que a Leela estava dormindo, os dois dão um jeito de roubar a caixa, e quando eles finalmente a abrem, encontram lâmpadas de árvores de Natal e bebidas sem rótulo. Porém, o que eles não sabiam é que essa caixa era falsa, e isso tudo era um plano da Leela para se livrar dos curiosos, e a caixa verdadeira estava escondida embaixo dela. E com isso, Leela consegue passar a noite inteira vigiando a caixa sem nenhum problema. Mas assim que o dia amanhece, ela começa a pensar que era uma grande injustiça não saber o que estava protegendo, e por isso ela decide jogar uma moeda para saber se olhava ou não dentro da caixa. E para alegria de Leela, sai cara, que era a opção para ela olhar. E quando retira a tampa, ela percebe que o interior era muito mais fundo do que o de uma caixa pequena. E por isso ela tem a brilhante ideia de enfiar a cabeça lá dentro para tentar ver alguma coisa. Mas como esperado, dá ruim, e ela termina sendo sugada pela caixa e depois é cuspida para fora. E com isso, Fry, Bender e o professor aparecem totalmente diferentes, perguntando para Leela por que ela tinha pintado o cabelo. E enquanto ela tentava entender o que estava acontecendo, uma outra Leela de cabelo vermelho aparece. É clone, robô, irmãs gêmeas separadas, hein? Façam suas apostas. Acontece que quando passou pela caixa, Leela foi parar em uma outra realidade, onde tudo era diferente e igual ao mesmo tempo. E quando ela menciona que tinha aberto a caixa, o professor consegue compreender tudo o que tinha acontecido. Aquela pequena caixa, surpreendentemente, guardava um universo paralelo inteiro. E segundo o professor, quando se cria um universo paralelo, ele quase sempre é habitado por pessoas malignas. E por isso, ele resolve enviar a Leela de cabelo vermelho até o outro universo para ela analisar o quanto as pessoas de lá eram malignas. Mas ela simplesmente sequestra os funcionários da Planet Express e os leva para o universo dela. E assim que as duas versões dos personagens se encontram, eles tentam lutar, mas como eram muito parecidos, as coisas não chegam a lugar nenhum. E por isso, as duas tripulações resolvem se sentar e conversar civilizadamente para tentar entender melhor toda aquela situação.
E assim, eles descobrem que cada professor tinha construído uma caixa contendo o universo do outro, que acabava funcionando como uma espécie de portal. A caixa azul tinha o universo que acompanhamos na série, e a caixa amarela continha o universo paralelo que acabamos de conhecer. E depois de uma longa discussão, o universo da Lila de cabelo roxo e do Bender prata ficou sendo chamado de Universo A. E o universo do Fry de cabelo preto e do professor com a cicatriz na cabeça ficou sendo chamado de Universo 1. E depois de conversarem mais um pouco, eles acabam descobrindo que a diferença principal entre esses dois universos era que quando se jogava uma moeda, a resposta era diferente em cada um dos universos. E foi por isso que a Lila de cabelo vermelho não abriu a caixa, porque quando ela jogou a moeda, deu coroa, que era a opção para não olhar na caixa. E por causa desse pequeno detalhe, conseguimos entender um pouco melhor o motivo dos personagens serem diferentes. Quando o Bender foi fazer uma pintura, ele jogou uma moeda para decidir se seria dourado ou prata. E é por isso que temos um Bender dourado e o outro prata. A Lila tinha jogado uma moeda para saber se deveria ou não dar uma chance para o Fry. E por causa dos resultados, a Lila do Universo A nunca tinha dado uma chance para o Fry, enquanto a Lila do Universo 1 tinha dado uma chance, se apaixonado e casado com o Fry. E para finalizar, alguns anos antes, o professor tinha jogado uma moeda para decidir se deveria ou não tentar arrancar o seu próprio cérebro, e por isso é que um tem uma cicatriz na cabeça e o outro não. Então, com medo de um destruir a caixa com o universo do outro, os professores começam a discutir, e o professor 1 acaba escondendo a caixa azul e diz que só deixaria eles voltarem para casa quando tivesse certeza absoluta que o universo A não era maligno. E por isso, cada personagem fica responsável por cuidar de sua versão até que aquela confusão toda fosse resolvida. Então, os Benders começam a roubar um ao outro, as Lilas e os Frys saem em um encontro de casal, as Amys começam a discutir por causa da cor do esmalte que usavam, os professores estavam doidões apertando e desapertando um parafuso de uma invenção, e os Zoidbergs estavam em uma lixeira comentando o quanto se sentiam menosprezados pelos outros tripulantes. E como uma certa lagosta azul tinha visto onde o professor escondeu a caixa azul, eles resolvem pegá-la para ensinar uma lição a todos. Um tempo depois, os professores concluem que nenhum dos universos era maligno, e por isso todos estavam livres para voltarem para seu próprio universo. Mas logo em seguida, o Hermes 1 aparece furioso por eles não terem destruído a caixa, e começa a dizer que ele mesmo a jogaria no sol. Hermes, não está curioso pelo fato de existir 2 de cada um? Não. Obviamente, o professor 1 não deixa que Hermes destruísse a caixa, mas o professor A observa que se aquele Hermes pretendia destruir a caixa, provavelmente o Hermes do universo A também pretendia. E se isso acontecesse, todos eles morreriam. E por isso, desesperados, eles decidem ir até o outro universo e impedir o Hermes. Mas acontece que a caixa tinha sumido, e sem muitas opções, os professores resolvem tentar fazer uma outra caixa com o universo A. E por isso eles fabricam várias e várias caixas, cada uma com seu próprio universo dentro. Porém, nenhuma delas era o universo A. E quando todos perderam as esperanças, os Zoidbergs simplesmente aparecem carregando a caixa. E não querendo morrer, todos partem para cima deles. Porém, as lagostas acabam se assustando e fugindo para dentro de uma das caixas. Mas um acidente terrível acontece e todas as caixas caem no chão, impossibilitando de saber para qual dos universos os Zoidbergs tinham ido. Sem muito tempo sobrando, os professores amarram um fio em cada um dos tripulantes e os enviam para diferentes universos para que eles pudessem procurar pelo Zoidberg. Com isso, vemos um universo onde ninguém tinha olho, um onde todos pareciam bonecos com cabeça de mola, outro onde todos eram robôs, um onde todos eram gregos, outro onde todos eram duendes, outro onde só tinha piratas, e por fim, um universo onde todos eram hippies, e o professor inclusive parece que estava pegando a Amy. Porém, os Zoidbergs ficam presos nesse último universo, porque o professor Hippie teve muita preguiça de produzir mais caixas. E com isso, os professores finalmente conseguem alcançá-los, usam os fios para se reagruparem e depois vão para o universo A parar o Hermes. E para sorte deles, todos chegam no exato momento em que o Hermes pretendia jogar a caixa no sol. Hermes, não aperte esse botão! Tá bom.
De volta à Terra, todos se despedem e voltam para seus universos de origem. E os professores ainda bolam um plano maluco para trocarem de caixa e cada um ficar com a caixa contendo o seu próprio universo. E o Bender, curioso, até chacoalha a caixa para ver se isso era verdade, o que provoca fortes tremores em todo o universo. E com medo de destruírem o universo, o professor diz que eles deveriam cuidar daquela caixa com extremo cuidado e responsabilidade. Mas é claro que eles não fazem isso. E essa foi a vez que Futurama descobriu seu próprio multiverso. Deixe aí nos comentários o que você achou dessas versões diferentes dos personagens. Valeu e fui!